cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo pa'l alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guardas, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Nos tratados de sexualidade, com raríssimas exceções, o útero nunca é mencionado. Claro, não se diz mais que o útero é histeria. Agora, o útero é um problema de saúde, pois conseguiram que o útero e todas as funções sexuais da mulher ligadas a ele nada tem a ver com a sexualidade da mulher, mas com a sua saúde e, portanto, estão à mercê exclusiva dos médicos que lidam com doenças femininas, como a gravidez, o parto e os distúrbios menstruais. Dessa forma, consegue-se que a mulher se desligue de suas funções sexuais, que passam a ser manipuladas pelo poder por meio da medicina com toda a normalidade. Isso confirma a suspeita de que algo importante está acontecendo com o útero e que não deveríamos saber. Essa é uma parte de um livro da Cacilda Rodrigues Bustos, a nossa deusa bombástica, que sempre falamos dela, que se chama A Repressão do Desejo Materno e a Gênese do Estado de Submissão Inconsciente. Submissão Inconsciente. É explosivo esse título. É para se deter um pouco e pensar mais uma vez nele. A repressão do desejo materno e a gênese do estado de submissão. É muito interessante esse livro. A gente vai voltar para ele mais para frente, porque nem terminamos de ler. Eu li, sei lá, metade. É muito denso, mas tem muita coisa incrível para trazer para o podcast. Então, com certeza, a gente vai voltar para ele. Com certeza. É que a gente descobriu ele quando a gente estava, né, tipo, descobrindo Matrística. Foi a gênese. Foi a gênese. E eu não li ainda, a Jaz até leu uma parte, mas eu dei uma olhada e peguei alguns parágrafos e ele é, assim, nossa, muito interessante. E traz uma perspectiva bem ampla dessa interconexão, né, de quando a gente passa ali, mais ou menos o que trouxe esse parágrafo, né, quando a gente passa o poder que deveria ser nosso, né, em relação à nossa sexualidade, aos nossos órgãos, e a gente passa, como vira uma questão de saúde, a gente passa esse poder a um terceiro, né, e eu achava importante para começar esse episódio, que é o episódio de parto fisiológico, botar esse marco, esse contexto de que o parto é parte da sexualidade feminina, é parte da nossa sexualidade. Eu acho que tendo isso como coluna vertebral, eixo, né? Como eixo, realmente ajuda a direcionar todas as suas escolhas futuras em relação ao acompanhamento durante
a gestação, a sua equipe no parto, onde você vai parir, tudo, né? A gente vai entrar agora, obviamente, em detalhe da fisiologia, que vai também dar mais profundidade como se diz? Como um sustento para Uma as escolhas. sustentação. Mas já com botar ele dentro da sexualidade, isso já é Um bom começo, né? Fundamental, na verdade. é fundamental. É muito interessante porque eu fiquei refletindo agora que você estava comentando isso, de como nós desassociamos a mulher, né? E isso, assim, culturalmente, né? Enfim, até religiosamente, se separa a questão da maternidade com a sexualidade, com essa questão, né, não sei, do ser virgem e santo, né, ou ser a prostituta, tipo assim, não se consegue perceber a mulher como um ser inteiro onde todas essas coisas estão interconectadas e não tem por que serem antagônicas, né? Então eu acho que isso se manifesta muito, assim, acaba ficando muito normalizado de que a gente desconecta de que o parto é um ato sexual também, né? Está se tratando de uma expressão da sexualidade da mulher, né? E a gestação também, enfim, né? E aí, tudo. assim... Até a menstruação. É que a Clarissa fala... Clarissa? Não. Clarissa Pincola, não. Cacilda. A Cacilda fala muito. Ai, Cacilda. Ela fala muito disso, de que a gente pensa que a sexualidade feminina como falocêntrica, não? Como Exato. a gente só pode pensar nela em relação ao homem. No sexo, né? No sexo, E com o coito, digamos, com a relação. Total. E tudo é parte até a amamentação, o parto, tudo é parte da sexualidade feminina. Maravilhoso. Então, isso. Sim, e a gente vai, assim, colocar aqui uma introdução antes de a gente realmente falar do parto fisiológico, né? Que a gente quis trazer essa observação da sexualidade e a gente queria ampliar um pouco essa visão, porque a gente vai pegar, assim, esse momento do parto, mas ele não é um momento isolado e desconectado de toda uma vida de uma mulher, de toda né, essa interconexão com o ciclo menstrual, da interconexão com a própria relação dela com o feminino, dessa interconexão com a relação dela com a mãe, com a linhagem feminina dela, né? Então é uma história que continua e que culmina ali, né? Num momento muito intenso, muito forte, muito transformador, que é um trabalho de parto e um parto, mas ele está inserido em todo um contexto, né? E eu acho bonito a gente trazer essa reflexão da linhagem materna, né? Da linhagem feminina, que tem uma informação que quando eu li, eu achei super interessante, que o óvulo que nos gerou estava na nossa mãe enquanto ela estava na barriga da nossa avó. Né? Então, assim, a nossa mãe, bebezinha, já tinha ali todos os seus órgãos formados e os óvulos lá dentro, né? Então, assim, uma parte física da gente dela que deu, né? Que gerou a nossa vida já estava na nossa avó. Então, isso é fundamentalmente muito feminino, né? Trazendo assim para uma linguagem da astrologia, que é algo que, mais uma coisa que eu e a Jaz, a gente gosta muito e conversamos bastante. Na astrologia tem o simbolismo da lua, né? Então a gente observa no mapa astral da pessoa onde está a lua, está muito relacionado com tudo isso que a gente está falando, né? De maternidade, de nutrição, do emocional, e a lua ela representa muito a memória, né? O passado. Então é muito legal que tem essa manifestação no físico também, né? Com esse link assim do passado. Total. E da conexão com
com essa linhagem. E também com tudo que a gente vem falando, especialmente no episódio anterior, saber que, porque a gente falava, né, da gestação, de tudo que influencia o bebê, a nutrição em todas as suas formas. Se a gente considera isso, então tudo que a nossa avó estava vivendo nos foi influenciando. Ou seja, Sim. a gente é por causa da nossa avó, de um jeito, né? Total. De uma forma. Total. Tudo que a gente falou no episódio anterior, na nossa avó. Total. Muito louco, né? É muito louco. E além, né, completamente, a gente carrega muita coisa das nossas gerações passadas, né, que não somos nem conscientes. É uma mamusca. Né? Adoro uma mamusca de... É muito incrível isso. E eu acho que é um trabalho importante para cada mulher, independente da gestação ou não. Isso acho que é um processo mesmo da cura feminina, ter esse olhar, né, para a linhagem, olhar com respeito, com reverência para esse passado, né, de tudo que essas mulheres viveram, de toda essa história, e com todas as dores e todos os desafios e todas as conquistas, né, e o amor que foi passado. E ter a consciência de que a cada geração nós temos a possibilidade de integrar e de curar algo que não foi olhado, ou que está ali, né, para ser justamente integrado. E cada geração tem uma oportunidade desse movimento, né? E eu acho que culmina muito, eu sinto assim, que culmina muito na geração da próxima geração, né? Nesse momento de ter filhos, sabe? Tipo, porque isso é um trabalho que você faz durante toda a vida, né? Mas no momento que você vai ter filhos, eu acho que expande essa possibilidade, né? Então, Total. É um processo que se intensifica ainda mais essa possibilidade de olhar para as coisas que não foram olhadas, de acolher no coração, de integrar, de curar, enfim. E a cada geração, a vida está dando uma nova possibilidade, né? Em relação ao parto, concretamente, eu acho que essa visão da constelação e de pensar nas mulheres que estão atrás de você, eu acho que pode ajudar muito também para ter a força e a confiança para parir, porque realmente é bem nos últimos tempos que a gente tem esse parto hospitalar que acaba em muitas cesáreas e, né, quando você vai para trás 2, 3 gerações, já é um parto natural e assim para trás 1000. Então, essa inclinação e conexão com a linhagem pode ser de muita força. Total, você se apoiar nisso, né? Porque é muito recente essa quebra, né? Talvez nós vivemos esse parto, né? Talvez nossos pais ainda... Meu pai nasceu em casa, minha mãe já nasceu na maternidade. Seu pai nasceu em casa? Nasceu, Sim. Não sabia isso. Lá na casinha da minha avó, lá. E ela conta até hoje, né? Teu pai nasceu aqui nesse quarto. Não sabia. Isso é muito legal, né? E sim, você se ancorar nessa força de como aconteceu antes, né? De toda essa defasagem aí que a gente vive nos últimos 50, 70 anos, né? De muita intervenção médica. E normalizamos isso também para mostrar quanta força que tem a informação, porque como 2 gerações ou 3 desses partos podem apagar uma vida imensa que temos de parir diferente, né? Total. Então, do mesmo jeito, a gente agora pode também limpar, né? Com a mesma força.
Sim, e você sabe que eu essa acho que é uma informação. coisa que a gente busca trazer com matrística é ampliar a visão, né? Porque tanto de tempo, ou seja, a gente expandir essa visão de tempo, mas também de geográfico, né? Porque às vezes sei lá, muitas pessoas têm relação com as pessoas que estão próximas, Uhum. ou com o contexto, como é que é? Social, assim, É, de até aquisitivo, né? De poder socioeconômico. socioeconômico, essa é a palavra. Então você está vivendo ali uma realidade onde está ficando super normalizado a cesárea eletiva e você não consegue ter essa amplitude de visão de como é em outros países, de como é em outros lugares, né? Então esse é um dos Total. objetivos que a gente tem, assim, amplia essa visão, sai um pouco do seu círculo para captar que o que está sendo chamado de normal e o que está Uhum. ficando, porque tua amiga ou tua prima e todo mundo, né, teve essa experiência, e tá ok, tá, né? Porque eu escuto isso assim, às vezes, não, mas tá, sobreviveu, tá vivo, tá aí, deu tudo certo, sabe? Tipo, e não, tem coisas entre linhas muito mais profundas, importantes e que impactarão a vida desse ser na fase adulta que a gente precisa olhar, né? Então, às Não vezes queremos somente sobreviver. sobreviventes, exatamente, exatamente. Hum. E tudo bem, talvez, né, como acho que a maioria das vezes acontece, isso ficou normalizado porque existe uma ignorância. As pessoas realmente não sabem, né, o que esse momento do nascimento vai interferir em toda a vida da pessoa, né? Não Uhum. tem esse conhecimento, mas é isso que a gente está querendo trazer aqui. Então, trazer esse Uhum. conhecimento e ampliar essa visão, né, de que existem outras formas de viver todo esse momento, Uhum. né, da gestação e do parto. E a gente vai, com o tempo, se Deus quiser, conseguir pontuar essas questões do porquê que é importante, né, de como existe esse link para a vida adulta, né, e como Uhum. realmente é o momento em que o novo ser está chegando no mundo e por ser novo, ele está interpretando tudo a partir da experiência, né? E se Uhum. ele vive a experiência de separação, de violência, de ser puxado daqui para lá, de ser picado, de ser um monte de coisa, ele vai interpretando muita coisa a partir disso, né? Em relação a abandono, em relação a o mundo ser um lugar hostil, em relação enfim, um monte de coisa, né? A história é bem longa. E o E que gera isso? O estado de submissão inconsciente. exatamente. Que ainda vamos explorar Ainda mais. vamos explorar. Uau. Enfim, É. bom, vamos voltar um pouco aqui. Uhum. A gente vai longe, né, Gueira? E depois tem que Normal. voltar. Vamos voltar para cá. Mas enfim, é que eu queria concluir em relação a esse olhar para trás, toda essa questão da linhagem, assim. Também uma coisa que o olhar das constelações trazem, que eu acho muito lindo mesmo, é que a gente às vezes foca na falta, né? E muitas vezes a maneira como a gente vai pontuar algumas questões em relação, né, ao nascimento aqui, a gente vai estar focando realmente nas coisas que não estão em harmonia, né? Assim como outras coisas podiam não estar em harmonia na nossa linhagem, né? Na maneira Uhum. como a nossa mãe nasceu, como a nossa vó nasceu, como era a experiência de vidas nesse momento, né? Outro contexto com outras questões, né? Uhum. Mas de alguma forma a vida chegou pra gente, né? A gente está aqui por toda essa história, do jeito que foi, como foi. E isso eu acho muito bonito, assim, né? Que nada, Uhum. assim, acolher esse aspecto de luz e sombra que é a vida, né? Esse jogo das coisas do jeito que acontece, né? Na maneira como acontece, com a aprendizagem que acontece para cada um. E tudo isso que aconteceu com os seus traumas, com as suas, né, faltas, mesmo assim, essas mulheres, essas famílias conseguiram passar a vida adiante e a gente nasceu por causa de tudo isso, né? Então, Uhum. acolher tudo isso no coração. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas, para as mulheres que vão ouvir a gente falar agora sobre, né, o que é o ideal de um parto, né, o que é a Uhum. fisiologia de um parto, as mulheres que já pariram. Uhum. Porque é muito
provável que vocês vão ver que vai ter uma discrepância muito grande, né? E muitas mulheres, quando elas entram em contato com essa informação, começa a vir a culpa, né? E a Começa a dor. vir a dor, ou a raiva, ou elas sentem, né, tem uma sensação de que foi roubado um direito delas, enfim, vários processos. E eu acho importante a gente, assim, pontuar, trazer antes isso já, se for algo que você, né, for começar a perceber que está sentindo, assim, é saber de que o jeito que as coisas foram foi perfeito, né? O jeito que aconteceu foi perfeito. Se você não tinha esse conhecimento, se você, enfim, viveu a experiência do jeito que viveu, não tem como você se cobrar por algo que você não sabia, né? Não é justo e não faz bem de maneira nenhuma. Então, assim, o jeito que foi perfeito. A informação que chega para você agora é daqui para frente. Pra frente. Né? Se você vai parir de novo, você vai tomar outras decisões baseado nessas informações que te chegam, ou acompanhar as mulheres do seu círculo, né, que vão gestar e vão parir, você vai ter uma outra maneira de apoiá-las e olhar daqui para frente, né? Porque eu também, mesmo fora da responsabilidade de cada nascimento e cada gestação própria, né? A gente é parte do coletivo, da sociedade, e isso só muda aprendendo e sabendo dessas coisas. Mesmo que você não tenha filhos, nem vai ter mais, tem alguns e não vai ter mais, só a mudança como se diz? Incluyéndonos a todos. Sim, Não? incluindo a todos. E uma coisa que eu adoro, que você me fez pensar agora quando você falava disso, é que faz pouco eu estava ouvindo um podcast da Jane, da Hardwick Collins, do Her Story, do nosso segundo episódio, e ela falava sobre o primeiro nascimento dela, o primeiro filho que ela teve, e falava como o primeiro acabou em cesárea. E ela entendeu que ela aprendeu nesse nascimento era o necessário para a próxima etapa. Então, o que ela percebeu que ela não tinha conseguido se entregar nesse parto, nesse nascimento. Aí ela se ligou que esse era o aprendizado. Eu tô muito... Tá difícil hoje o português. Para a maternidade que vinha nessa próxima etapa. E eu lembro quando eu li... E ela sempre fala que todas as gestações acabam em um nascimento. Então, os abortos, as perdas de gestação, los prematuros, no sé, todo. ¿Cómo se dice? Los nacimientos que nacen muertos. Natimorto. Tudo é um nascimento. E todos têm uma aprendizagem. Total. E quando eu ouvi isso, me fez pensar muito na minha primeira gestação e esse nascimento. E que eu passei tantos anos, né? Entre todas essas emoções de culpa, são muitas as emoções que aparecem durante os anos, e realmente falando com outras mulheres, eu percebo que é uma coisa que atravessa a sua vida toda, né? São muitos anos. Muitas vezes você vai passando diferentes etapas e realmente pode ser que 10 anos você continua com o processo do aborto, por exemplo. Aí eu percebi, com o que ela falou, que o que eu não tinha conseguido nesse nascimento
foi a responsabilidade, foi aprender a me informar, a ser soberana, a me ser autoridade, ser a mãe, né? Uau. Uhum. E realmente, depois disso, isso foi o que eu fui aprendendo nesses 10 anos. Sim. Então, pode ser, obviamente, que seja mais curto o seu caminho, mas o meu foi esse. Ou seja, eu ouvi faz pouco e me toquei que foi isso que aconteceu. Esses 10 anos foram dessa aprendizagem. E Literal, né? literal. E é o que eu preciso para maternar. É parte da minha maternidade. Eu sou quem sou como mãe agora por causa disso. Muito legal. Então, eu e acho se que é um você... olhar interessante. Sim. E é um olhar interessante para a vida, né? Porque Para a vida. ela dá um jeito de plasmar isso, né? De alguma forma, às vezes fica muito, muito evidente, assim, algo que faltou, e aí você, nos próximos capítulos, você foca nisso que faltou para preencher, né? Essa falta, digamos. E isso vem com... É um renascimento mesmo, né? Morte e renascimento, assim, esse processo bem feminino, bem lindo. E aí você vem com um novo poder, com um novo entendimento e para uma nova experiência, né? Então, tanto que sempre é meio clichê isso, mas é assim, né? Cada mulher é uma mulher e cada parto é um parto, né? Porque é uma sequência ali de aprendizagens que vai se dando. Muito lindo. Muito lindo. Muito bem. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar, assim, que eu acho que é bem importante, é que o parto é um ritual de passagem, né? Que nós podemos trazer uma linguagem mais de antropologia, né? Que traz esse estudo em relação a várias culturas, a várias sociedades, com os seus variados rituais de passagem, né? Que simbolicamente representam uma transformação muito grande na consciência, e o parto definitivamente é um desses rituais, né? Com certeza. Sim. É muito interessante. Tem uma mulher que eu gosto muito também, que é Rachel Garcia Seliga, que ela fala que os ritos de passagem, eles estão na fisiologia própria da mulher, do corpo da mulher. E então a gente tem os ritos no nosso corpo, né? Na menstruação, no parto, esses ritos aparecem, estão à disposição, né? Pra gente, inclusive todos os meses. É um momento de acesso. E o que a Jane Hardwick Collins fala também, que a especialidade dela é os ritos de passagem, ela fala que nos ritos de passagem eles vão acontecer, né? Queira a gente ou não. Ou seja, a gente pode botar a consciência no rito, mas mesmo não botando, ele vai acontecer. E o que ela fala é que nos ritos se vê como a gente é tratada e como a gente não sei como falar se tratada é a palavra, mas como as pessoas, nossa comunidade, nossos pais, as pessoas que estão encara isso, né? Ao redor, como eles nos tratam, e isso informa do que se espera de você nesse rito, né? Então, quando você menstrua, você passa de ser uma menina para ser uma mulher. Então, como as pessoas tratam esse rito informa o que se espera de você como mulher. Então, imagina. E no parto, a mesma coisa. O que se espera de você como mãe. Então, num parto, num nascimento em um hospital super intervenido, ele está transmitindo uma informação de que
a sociedade não tem confiança em você, que você não pode fazer sozinha, te infantiliza. Então, tudo isso vai informar o seu jeito de maternar. Nossa, é incrível, né? Isso. São tipo mensagens subliminares. Que às vezes não é tão subliminar, mas assim, que muita gente não tem consciência, né? Do fato que você está vivendo e que foi normalizado, né? Que a maioria das pessoas vivem hoje em dia, que virou padrão e você não questiona, mas que está passando muita mensagem decodificada ali que você não é nem consciente, né? Isso, imagina diferente, né? Imagina parindo em seu poder fisiologicamente na sua casa com pessoas que acreditam em você, que acreditam nos... É outra informação que você está recebendo da sociedade, do seu entorno. É diferente começar o seu caminho de maternar com essa informação. Desde os comentários, né? Do tipo, uau, mas que corajosa, nossa, não sei o quê. Tipo, como se fosse uma coisa extraordinária, assim, o fato de você querer parir, né? Tipo, porque ninguém acredita, porque todo mundo acha difícil, ou que é realmente essa crença de que não se pode, né? Então nós vamos escutando isso e, de repente eu não posso mesmo, né? Vai saber. Sim. E assim todos os ritos, por exemplo, a menopausia. O que a gente está informando as pessoas na velhice, né? Que não servem para nada, não tem uma função na sociedade, que não tem uma sabedoria, essa informação que chega na menopausia. E na menarca, assim, na primeira menstruação? Como assim? O que passa pra gente? Não, que agora me veio assim o questionamento. Quando você passa de menina para mulher. Tipo, meio invisível, né? Sim. Porque não é marcado. Para mim, até hoje eu vejo que é super escondido quando alguém tá menstruando. Tipo, não dá para falar muito. Sim. Se tem homens por perto, nem se fala, né? Sim. Tipo, eu vejo no meu trabalho isso. Que as pessoas não querem ouvir. Tipo, não dá pra falar, eu tô menstruada. Tu sabe que eu estava falando sobre isso com algumas amigas e várias pontuaram que pra mim ficou isso um pouco da minha mãe, assim, que foi tipo ela foi bem bonitinha, assim, porque ela falou tipo, parabéns, tal, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, já me deu indicações de como jogar o absorvente no lixo e não deixar exposto, entendeu? Tipo assim, sabe? Ficou um pouco essa mensagem, assim, sabe? Tipo, esconde aí, sabe? Existe uma etiqueta relacionada a isso. Muito curioso, né? E várias comentaram isso, assim, mesmo, de ser uma coisa meio invisível ou meio, né? Uma coisa meio tabu. Muito curioso, muito curioso. A gente entra para essa etapa de ser mulher adulta desse jeito. Eu não sei se a gente já comentou. Falhada e suja, de algum jeito, né? Tipo, começou a inconveniência, né? Eu não sei se a gente comentou em outro podcast isso, mas enfim, vou repetir porque eu achei tão lindo. Eu não sei aonde eu ouvi também, mas era esse relato de que a menina, quando menstruou, virou mulher, né? Não é menina. A mãe saiu para almoçar com ela, né? Tipo, tiveram um momento entre elas, assim, e o pai deu, tipo, um buquê de flores, sabe? Eu achei tão lindo, porque, assim, não precisa ser nada fenomenal, né? Mas, assim, ela tinha uma experiência super linda daquele dia, assim, que ela teve um momento com a mãe dela, que a mãe dela estava ali com ela, e que elas, né, tiveram um momento íntimo, digamos assim, e o pai, né, com esse ato, assim, tão simbólico, né, de presenteou ela com flores, assim, é como se fosse um coroamento, assim, sabe? Um coroamento não, coroação, sei lá. Muito lindo, achei. Falei, nossa, e como ela falou que aquilo tinha dado essa iniciação mesmo, né? Esse início de ser uma coisa linda, né? Então, enfim, muito incrível. Bom, poderosa. E aí é interessante a gente já ser mais consciente sobre isso, como vamos fazer, né? Com as nossas, enfim, sobrinhas, filhas de amigas, nossos próprios filhos, né? Filhas, enfim. Muito legal. Agora, faz pouco, a filha de uma amiga foi a primeira, porque ela teve a filha
quando ninguém tinha, né? Uhum. Então, é a primeira que tem a idade para menstruar já. E eu falei com ela sobre o cíclico, né? Porque também isso, eu acho que mesmo tendo uma experiência linda, assim, tipo, parabéns, blá, blá, eu acho que, em geral, do que eu fui falando com as mulheres, poucas receberam informação da ciclicidade, de como adaptar a viver em torno a isso, né? Não continuar com uma vida linear capitalista, né? Tipo, entender cada momento do ciclo, respeitar ele e entender o poder que tem lá. Isso é uma chave que vira, né? Nossa. Totalmente. E como tudo tá ligado com tudo, isso vai afetar a sua sexualidade. Isso vai afetar o jeito como você vive no mundo, como você trabalha, como você se relaciona, como você faz sexo, como você pare. Total. Tudo. Ai, demais. E falando em parto novamente, nós vamos lá, né? No movimento cíclico também. Dando voltas. Não, é interessante a gente trazer essa consciência de que não é só o corpo físico que está parindo, né? Não é como normalmente é encarado, né? A maneira, se a mulher não tem alguma conexão paralela, né, ali com a espiritualidade, com algo mais artístico, né, mas, enfim, outros âmbitos, a maneira como é cuidado, digamos, do pré-natal, né, e acompanhamento com normalmente o profissional, né, o obstetra e tal, todo nesse sistema vamos olhar para o corpo, né? Então vamos ver os exames, vamos ver como está isso, como está aquilo, e muitas vezes as mulheres ficam nesse âmbito, né? E a gente precisa entender que somos muito mais do que o corpo físico, né? Então, quando o parto está acontecendo, existe toda essa fisiologia física, mesmo que a gente vai falar mais para frente, realmente os hormônios e toda uma fisiologia, toda uma química e uma mágica que acontece, mas é uma consciência que está parindo, né? É um bebê físico que está nascendo, mas é uma consciência que está nascendo, né? E existe um jogo, né? Uma conexão muito profunda entre essas duas conexões. Eles vão estar passando por esse processo, né? Juntos. E quem está acompanhando o parto precisa ter essa consciência também, né? De que existe o corpo físico, mas que existe uma energia, né? De cada ser, de que o fato de você estar presente em um ambiente em que alguém está parindo, você já está intervindo, digamos. Sua própria presença ali já está intervindo. Então, assim, quanto de delicadeza, de sutileza e de consciência do sagrado que é esse momento é preciso ter, né? Eu acho que eu já comentei isso, né? Enfim, na minha percepção, a vida toda é sagrada, né? Mas nós não temos essa consciência, nós não sustentamos essa consciência, essa percepção de que o sagrado está em tudo. Mas, definitivamente, num parto, se as pessoas não têm esse olhar, eu me pergunto o que a gente está fazendo, sabe? Um ser está vindo para esse mundo, está chegando, é a sua chegada. Se você não tem um olhar de que isso é sagrado, Total. Nossa. Diria a união entre a percepção de que é um momento sagrado e sexual. Porque essas óbvio. duas coisas juntas já te afastam quilômetros da pessoa, não te afastam de... O que eu quero dizer é que você fica... no bom sentido, né? Tipo, você pensa 1000 vezes antes de entrar, né? Percebe, entende a importância de que não é para mexer. Exato. E qual que é o seu papel ali? De que forma você pode servir esse momento, entende? E o que a gente vê é que é necessário um distanciamento, no bom sentido, como você colocou, porque
se a coisa está fluindo, né, de uma maneira harmônica, ou seja, a mulher está nesse pleno poder, nessa consciência, ela vai se guiar e ela não vai precisar praticamente de ajuda, De né, nada. porque ela vai conseguir parir. E se é necessário alguma ajuda de alguma forma, seja uma pessoa que dê uma confiança para ela ou, né, enfim, um profissional, uma parteira que vai estar ali fazendo alguma coisa, com muito respeito. Né? E sabendo que está entrando em um campo sagrado, né? Você pedir permissão para fazer isso. Então a gente fala de todas essas coisas porque a maneira como é tratado, e talvez muita gente não saiba como é que é, né? Como que um parto é tratado numa maternidade. É um pouco chocante, assim, um pouco chocante, não, extremamente chocante, mas a gente não, né? Às vezes as pessoas não teve essa experiência e nunca perguntou, e, né, aquela coisa meio de tipo, uma amiga me contou, mas é tudo normal, né, o que fazem, é extremamente intervencionista, né? São corpos manipulados, basicamente isso. Você chega ali, daí você passa pela triagem, aí você vai para lá, daí você bota a camisola, daí você deita, daí você fica assim, você fica assada, eu vou fazer isso, eu vou colocar, né, fazer exame de toque, vamos colocar assim. Então é tudo. Sim. E muitas vezes os profissionais não perguntam, não explicam o que vão fazer, né? Então você está sendo ali toda manipulada numa posição muito passiva, né? Sim. E a proposta do que a gente quer trazer aqui com essa consciência de tudo que a gente está falando do Matrística é você ser ativa, você ser a protagonista do seu parto, né? Você ser a dona dessa experiência, né? E quem está ali tem que estar como secundário, muito secundário, e apenas dando esse apoio se for necessário. Porque você convidou para sim, acompanhar a sua experiência. Sim. Somente isso. Total. É um convidado. E por isso, sabendo isso, que é um momento extremamente sagrado e sexual, aí surgem as perguntas, né? Quem você quer que esteja no seu parto? Essas pessoas, elas confiam em você? Elas confiam na fisiologia? Confiam no seu bebê? Confiam e respeitam a mulher? Elas têm esse olhar de que é um momento sagrado? Tudo isso, essas perguntas vão te direcionar aonde você precisa ir para ter esse parto sagrado e respeitado. Total. Bom, e aí, antes da gente entrar na fisiologia do parto, eu queria trazer uma frase também que eu acho interessante. Eu ouvi ela quando eu estava fazendo o curso de terapias integrativas, né? E a gente aprendendo sobre o uso das plantas, né? E tudo mais. E não sei de quem é essa frase, enfim, mas ficou. Que diz o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, eu acho importante trazer essa perspectiva do que, ou seja, partindo do pressuposto de que, na maioria das vezes, as mulheres têm gestações saudáveis e que têm plena capacidade de parir. Em algumas circunstâncias, podem acontecer algumas coisas que vão precisar de algumas intervenções, né? A gente sempre vai em toda essa visão de humanização do nascimento, né? Do parto com respeito, sempre vai partir do pressuposto de que a mulher sabe parir e que tudo vai fluir bem. Caso alguma coisa seja necessária, vai ser sempre do menos intervencionista para, em última instância, a maior das intervenções, que é uma cesárea, né? Mas é só no caso de que muitas outras coisas não puderam ser feitas. E muitas coisas dão errado e acontecem assim de uma maneira desequilibrada justamente pelas intervenções, né? Então é uma cascata que a gente vai explicar mais para frente. Mas a cesárea, quando ela é bem indicada, ela é o remédio. Pode ser o remédio para essa circunstância, né?
Só que a quantidade de cesáreas que a gente está tendo hoje na nossa sociedade, com certeza é um veneno, né? Porque ela está sendo colocada em um lugar onde ela não está sendo pedida, nem necessária, né? Então, essa ideia de uma cesárea eletiva, por exemplo, já é em si muito problemática, né? A gente normalizar a ideia de que você escolhe uma cesárea, né? Talvez você, não sei, muita gente pode estar ouvindo a gente e não entenda muito bem isso, mas continua ouvindo que vocês vão entender, né? Porque isso é completamente já definido com todas as pesquisas científicas que você possa imaginar que o parto natural é a melhor opção para a mulher e para o bebê em todas as instâncias do ser, né? Então, a cesárea, se você coloca na balança ali, ela vai ser melhor do que qualquer risco além disso, né? Enfim, de qualquer coisa que possa ser pior do que uma cesárea, mas em comparação com o parto natural, ela fica muito aquém, né? Porque ela tem várias consequências. Então, enfim. Nesse curso que eu fiz do Free Birth Society, que se chama, que eu vou botar depois o link no podcast, o Complete Guide to Free Birth. Achei muito interessante na época que eu vi, que elas até falavam, ela vai passando por cada complicação que você pode ter, né? Tipo, variação do normal. Aí, realmente, chegava uma hora que era tipo, não sei, tinha só 2 razões reais de perigo e que realmente nessas situações é para ir direto para cesárea. Então, isso te faz pensar que as intervenções, ou seja, seria tipo parto fisiológico ou cesárea. Não todas as intervenções que têm consequências. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não. Dá para entender? Que quando você entra no parto fisiológico, você começa a entender o sistema perfeito que ele é e como cada coisa está ligada com a outra e como uma coisa influencia como se vai desarrollar a outra coisa. Depois agora a gente vai entender melhor, né? Quando a gente entrar no parto. Mas, por exemplo, se o bebê nasce e você não coloca ele com a mãe e não tem esse momento da hora dourada, blá, 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 né? Isso gera que a mãe possa ter hemorragia, que o bebê tenha uma dificuldade para mamar, blá, 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 né? Isso sim. Então, com o parto, todas essas intervenções que a gente faz ou que fazem que achamos que são menores, tipo desprendimento de membranas, ocitocina sintética, todas essas pequenas coisas que a gente bota como menos do que a cesárea, essas têm muita consequência. Então, o que ela falava é que, na real, esses perigos que eles inventam muitas vezes na instituição, que é uma excusa para fazer essas intervenções, realmente não são, né? Num parto fisiológico. Então, a cesárea realmente é para a emergência. Então, seria, se você tira tudo isso, fica ou um parto fisiológico ou uma cesárea. Agora, deu para entender melhor o que eu queria falar? Como que realmente o rol da cesárea é para salvar de certas situações realmente de emergência. E para isso serve. E as intervenções que geralmente fazem não servem para nada. Só para trabalhar. Inclusive, minam, né? Todo o trabalho de parto, e aí é muito mais provável que você vai ter uma cesárea, né? Então, é isso que a gente chama de efeito cascata, né? Por isso, uma intervenção, ela precisa realmente ser muito, muito bem aplicada, né? E aí tá a maestria de quem tá nesse papel de decidir se vai
haver uma intervenção ou não, junto com a mãe, né, junto com a família, que não é nunca uma decisão assim isolada, né? Qual que seria a palavra só de um lado, né? Sempre uma decisão em conjunto, mas o fato de você estar fazendo uma intervenção já, principalmente as más, né, indicadas, já vão necessitar outra intervenção, que daí é outra intervenção, que daí é outra intervenção, e daí, tipo, vai desencarrilhando a coisa. Então, mas enfim, acho que é melhor a gente explicar a fisiologia do parto para isso ficar bem entendido, e aí vai ficar tudo mais claro em relação a isso, né? E o episódio de intervenções é outro. Exato, daí a gente vai falar das intervenções, para quem não sabe, tem várias, e vocês vão entender um pouco do que a gente fica lutando para mudar todo esse sistema. Muito bem. Vamos lá pro parto. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Thought. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.